participamos desse momento, participamos meu Deus. E agora? Participamos desse momento, participamos. Agora sim. Boa noite, meus irmãos. Confesso aos irmãos que não é normal, não é um período normal. Essa distância, você poder pregar a palavra do Senhor sem poder ver os irmãos. Louvamos a Deus pela tecnologia, mas estar presente, poder ver os irmãos, sem dúvida um dos prazeres muito grande e, com certeza, assim Deus nos permita retornar em paz, será muito valorizado, eu tenho certeza disso. Meus irmãos, hoje é domingo de Ramos, um domingo especial que antecede toda a semana muito importante em que vamos passar, né? Que é a Semana Santa, a semana em que o nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E não seria diferente se Amém. Meus irmãos, vamos ler a passagem. E como eu falei, essa passagem diz respeito ao domingo que antecede, que inicia, por assim dizer, a Semana Santa. Veremos hoje o que aconteceu exatamente no domingo. Uma cena emblemática e que muito tem a dizer nos dias de hoje. O fato é que o que se esperava, o que se ansiava, o que se desejava pelos judeus, veio, se concretizou ali em carne e osso. Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Marcos 11, a partir dos versos 1.
quando se aproximaram de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide ao povoado que está adiante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, em que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para cá. Eles foram e acharam o jumentinho amarrado a um portão, do lado de fora na rua, e o desamarraram. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam, como Jesus lhes havia mandado, e deixaram que o levasse. Então levaram o jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos, e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho e outros ramos que haviam cortado nos campos. E tendo os que iam à frente dele, como os que o seguiam, exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Amados, aqui o que nós vemos é a concretização de uma promessa. Deus, com o rei Davi, estabeleceu ali uma renovação do seu pacto inicial, seu pacto de graça. E falou para Davi que o cetro de poder não se afastaria da sua linhagem, não se afastaria da sua filiação. Num primeiro momento ali, quando nós fazemos essa leitura, nós talvez associemos a Salomão, né? Filho de Davi, que também se estabeleceu como um rei poderoso. Mas se nós lermos a genealogia de Jesus em Mateus, capítulo 1, nós vamos ver que o próprio Jesus é essa figura prometida. Essa figura que veio da linhagem de Davi. Por isso, filho de Davi. E, enfim, esse rei, esse libertador veio até o povo de Israel. Ele estava ali. E é esse momento que nós vamos observar. A trajetória que iniciou ali no capítulo 8 de Marcos, de retorno a Jerusalém, havia chegado ao fim. Se nós pegarmos esse evangelho, nós vamos observar que até ali, o capítulo 8, Jesus ele inicia o seu retorno, a sua trajetória para retornar a Jerusalém. E ele volta num momento emblemático, num momento muito importante para os judeus. Era um período de festa. Uma grande festa estava prestes a ser celebrada. Era a festa da Páscoa. A Páscoa ela não foi instituída por causa da paixão de Cristo, mas lembre-se do Êxodo, aquela festa, né, que antes de sair ali foi feito um jantar, né, com pães asmos, com ervas amargas, para que lembrassem daquele período. É justamente isso que eles iriam celebrar nesse momento. Essa era a festa que iria ser celebrada para se lembrar do período do cativeiro e do período de libertação que Deus proveu ali para os israelitas. Então, normalmente, os viajantes, eles chegavam uma semana antes, para que houvesse a purificação, né? Para poderem participar dessa festa.
E é isso que nós vemos no verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém, Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos. Então, ao se aproximar de Jerusalém, imagine aí um ambiente com muitas colinas, né? Porque as cidades elas eram edificadas em cima de montes, era uma questão de segurança. Então, antes de chegar ali em Jerusalém, Jesus envia 2 discípulos. E ele os envia com uma missão. Verso 2. E disse-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis um jumentinho amarrado, em que ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Olha que interessante. Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos. Vá ao povoado adiante e traga um jumentinho. No primeiro momento, isso é muito simples. Mas se nós observarmos um pouco mais, uma pessoa normal, de carne e osso, com as nossas limitações, não teria a capacidade de, por exemplo, dizer que ali havia um jumentinho. Um animal em que ninguém montou. Aqui mostra o controle de Deus, de Jesus Cristo, que é Deus, sobre todas as coisas. Se os irmãos pararem para pensar um pouco, na cabeça de Jesus, daqui a poucos dias, mais precisamente ali na quinta-feira, ele seria humilhado, surrado e finalmente morto. Sofreria muito. E ele está entrando em Jerusalém, ele está fazendo essa trajetória de entrar em Jerusalém, sabendo de tudo isso. E ele pede para que os discípulos vão e peguem esse jumentinho. Isso demonstra a sua soberania. O fato de encontrar um jumentinho que ninguém nunca montou está debaixo do seu poder. O fato dele ser humilhado, pisoteado, ter sofrido e morto está sobre o seu poder. Jesus é Deus e é soberano sobre todas as coisas. É isso que nós aprendemos desse verso 2. O que Marcos quer deixar claro e ao mesmo tempo nos impressiona é a soberania de Jesus Cristo sendo destacada. Jesus é Deus e todas as coisas estão sob seu controle. Até a simples designação para pegar um jumentinho. No verso 3, e se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. O Senhor Jesus age como um rei. Como é que um rei age? Lembrem de Samuel. Os irmãos se lembram quando foi instituído o reinado em Israel? Foi por causa da obstinação do coração dos israelitas. Eles queriam um rei como os outros povos. Eles não queriam somente Deus como rei. E Deus já tinha mostrado a eles que ele era um rei. O que é um rei nesse período? O que é um rei para eles? Talvez seja diferente do que nós imaginamos do que é um rei. Um rei para esse povo, e principalmente no Velho Testamento, era um grande guerreiro, um grande general, que ia à frente do povo, guerreando, protegendo, fazendo estratégias. Quando os irmãos pensarem em um rei, pensem no rei Davi, um grande guerreiro. E Deus já tinha mostrado
para o povo de Israel, lá no Velho Testamento, que ele era um grande rei para Israel. Ele, antes dos israelitas entrarem em batalhas, em várias batalhas eles cegaram os seus inimigos, atacaram os inimigos com pestes. Enfim, Deus era o primeiro homem daquele exército. Ele estava à frente de Israel. Mas ainda assim, o povo obstinado solicitou que Deus enviasse um rei. E ali Samuel passa para o povo dizendo o seguinte: ok, vocês querem um novo rei, mas observe, ele comerá da vossa comida, ele usufruirá dos seus bens, porque o rei tem o poder de dizer: epa, isso aqui é meu, isso aqui eu vou pegar para mim, isso aqui me é útil, então eu vou levar. E Jesus aqui está agindo como um rei. Ele disse para os discípulos: olhe, se alguém lhe perguntar para que é esse jumento, você vai dizer: porque fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para cá. Ou seja, o Senhor precisa do jumento. Jesus Cristo precisa do jumento. O rei precisa do jumento. E eu vou levá-lo. Mas lembre, um exemplo também claro disso é quando Davi, ele estava com fome e ele se aproxima da tenda do templo, da tenda, né? Onde ali Deus aparecia para o povo de Israel, e ele come dos pães da propiação, né? Proposição, pães da proposição. Ele come dos pães da proposição, uma coisa que era destinada para uma finalidade, mas ele, como rei ali, ele se apropria daquilo. Mas o que é diferente para que a gente possa observar é o fato de que Jesus, como rei, ele não só se apropria daquele jumento, mas ele diz: olha, logo ele mandará de volta para cá. Ele manda os discípulos dizerem isso. Porque embora ele seja rei, seja detentor de todas as coisas, ele conhece. Ele sabe das necessidades, ele sabe que talvez aquele jumentinho fosse o único jumentinho que serviria para o trabalho daquela família. Então ele usa daquilo, mas ele devolve. Ele conhece as necessidades. Verso 4. Eles foram e acharam um jumentinho, amarrado a um portão do lado de fora na rua, e o desamarraram. Esse verso confirma a soberania que foi apresentada no verso 2. No verso 2, Jesus disse: vai, e ao encontro do jumentinho. No verso 4, nós vemos que, de fato, os discípulos encontraram o jumentinho. Então, foi comprovado a soberania de Jesus Cristo. Versos 5 e 6. E alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles responderam como Jesus lhe havia mandado, e deixaram que o levasse. Esses versos confirmam o verso 3, onde podemos observar a autoridade de Jesus como grande rei. Ele não é só soberano, mas ele tem toda a autoridade. Tudo está debaixo do seu grande poder. Tudo. E os versos finais, 7, 8, 9 e 10. Então levaram um jumentinho a Jesus, lançaram sobre ele seus mantos, e Jesus o montou. Muitos também estenderam seus mantos pelo caminho, e outros ramos que haviam contado nos campos. E tendo os que iam à frente dele, como os que o seguiam, exclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi.
Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Aqui inicia-se o cumprimento da promessa em Zacarias 9:9. Guarde esse trecho para que os irmãos leiam depois. Zacarias 9:9. A promessa foi cumprida. Jesus, o Messias, entra de fato em Jerusalém, as filhas de Sião. Entra de fato em cima de um jumentinho. E o pacto firmado por Deus e o rei Davi estava se cumprindo diante dos judeus. Os judeus ansiavam por esse momento há muito tempo. O libertador, aquele que traria de fato a libertação do povo de Deus, o povo escolhido. É por isso que aquele povo ele se alegrava, porque estava diante do Messias. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo, aponta para esse momento, para o momento em que o Filho do Homem, viria para pisar na cabeça da serpente de fato. O plano redentivo do Senhor pudesse tomar corpo, tomar forma e ser cumprido. No entanto, algo estava estranho. Note, o rei vem em um jumentinho. O rei, nessa época, era símbolo de proteção, como eu falei há pouco. Um rei era responsável pelas batalhas e guerras. Lembre-se do rei Davi. O povo estava sob o domínio dos romanos. Os judeus esperavam libertação dessa nação opressora. Os judeus não esperavam qualquer outra coisa, senão serem libertos politicamente, serem libertos desse momento em que eles estavam vivendo, sendo subjugados pelos romanos. Mas Jesus não vem em um cavalo de guerra. Ele vem em um jumentinho. Símbolo de humildade e paz. A guerra que esse rei iria vencer era de um outro tipo, de uma outra ordem. Os judeus ansiavam por algo superficial. Jesus veio para tratar algo mais profundo. A alegria era tão grande naquele momento que todos exclamavam um canto, um brado, um louvor. Enfim, as pessoas não se continham e somente ver aquela cena. Era preciso expressar. Era preciso dizer: Hosana àquele que vem em nome do Senhor. Isso é um salmo. Salmo 118, verso 26. Se os irmãos lerem desde o início do salmo, os irmãos vão ver que expressa justamente esse desejo desse libertador. É tanto que quando nós vamos para Lucas e vemos essa mesma cena, Lucas 19, dos versos 28 e 40, lá no finalzinho, os irmãos vão ver os fariseus dizendo a Jesus: rapaz, peça para os seus discípulos, para as pessoas que estão à sua volta, para não cantarem isso, para não se expressarem assim, porque na cabeça dos fariseus estava justamente o Salmo 118. Não deveria se falar assim para alguém que veio de Nazaré, para aquele que todo mundo conhece. Na verdade, isso tinha que ser direcionado para o rei que vem nos libertar. E os fariseus, eles estranham o uso disso.
Verso 11. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo observado tudo em redor, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Aqui nada mais é do que um verso de transição para o que vem mais tarde, né? O que aconteceria na segunda-feira, que é a purificação do templo. Nós podemos, meus irmãos, tirar algumas lições desse texto. A primeira lição é que Jesus, ele é Deus e ele é soberano. E com sua natureza divina apresenta as características do próprio Deus. Não só nesse momento, mas no decorrer dos próximos eventos, ou seja, no decorrer da semana, vamos observar isso de uma forma muito mais clara. A soberania divina sobre os eventos subsequentes é nítida em todo o tempo. O que ocorre ou deixa de ocorrer está debaixo da vontade de Deus e, consequentemente, da de Jesus. Jesus, ali perante Pilatos, com uma só palavra, ele poderia matar Pilatos e todos os soldados que estavam ali em volta. O ponto é que ele não quis. E tudo estava debaixo da sua soberania. É tudo debaixo da sua vontade. É tudo debaixo do seu querer. Jesus é que manda pegar o jumentinho. Jumentinho que ninguém montou. E ele sabe exatamente onde ele está. A soberania divina sobre nossas vidas, meus irmãos, é um fato. Se nós não importa se a gente aceite ou não, Deus está no controle da nossa vida. E a permissividade, ou seja, o querer que as coisas aconteçam conosco, é inteiramente da ciência de Deus. Não cai uma folha sequer de uma árvore, se Deus não quiser. Ele está no controle de tudo. Note que estamos expostos e vulneráveis a esse grandioso Deus. Estamos completamente expostos e vulneráveis a esse Deus. Em um primeiro momento, isso pode nos assustar, né? Poxa, eu não tenho completamente o poder sobre a minha vida e uma outra pessoa, um outro ser controla a minha vida? Não ter esse controle e ter a certeza disso nos assusta. Não é à toa que estamos muito assustados com a pandemia. A pandemia está mostrando justamente isso. Que somos vulneráveis. Vulneráveis. Ela tem atingido todas as classes. Não é o dinheiro, não é a posição, não é o fato de ter só médico na família, não é o fato de ser incrivelmente assistido. Nada disso, nada disso. Diariamente nós estamos vendo vários tipos de pessoas morrendo. Nós não temos o controle sobre as nossas vidas. É Deus que tem. Ele é o soberano sobre tudo. E nós somos extremamente vulneráveis. Mas o ponto é que a nossa vida está no controle de um Deus que diz, olha, eu vou levar o jumentinho, mas não se preocupe, o jumentinho vai voltar. Ou seja, ele te conhece.
Ele sabe exatamente o que você precisa. O nosso Deus, embora a nossa vida esteja nas mãos dele, e isso num primeiro momento possa nos assustar, não deveria nos assustar, porque o fato de estar nas mãos de Deus é melhor do que estar nas nossas próprias mãos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e sabe exatamente o que precisamos. Então nós podemos confiar nele, na sua soberania e descansar. Tem uma outra verdade que está relacionada a esse primeiro ponto. Jesus é o rei, mas é o rei da paz. O que mais é destacado nessa cena é o contraste representativo de Jesus. O rei que naturalmente é símbolo de força, ao invés de apresentar-se assim, aparece sob um jumentinho, como já foi falado. Jesus, na verdade, reúne em si muitos tons contrastantes. Ele é justiça, mas também é misericórdia. E nenhum outro ser humano a gente consegue encontrar. Num juiz, sempre há parcialidade. Num misericordioso, talvez não haja uma completa justiça, um completo senso de justiça. Mas Jesus, ele consegue reunir contrastes. Observe Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, dos 5 ao 6. Então um dos anciãos me disse: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro, que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Afinal de contas, é leão ou é cordeiro? Aqui João fala de Jesus. Ele é apresentado como um leão no primeiro momento, mas logo depois como um cordeiro. São figuras contrastantes, que talvez não pudessem ser justapostas, não poderiam, seriam immiscíveis. Mas na figura de Jesus é possível reunir essas qualidades, essas figuras. Jesus é o leão da tribo de Judá, mas é o cordeiro imolado por nós. Os símbolos de força e fraqueza estão presentes em Jesus. Não para nos confundir, mas para nos mostrar que a lógica desse mundo, que tanto nos apegamos, não é a lógica divina. Jesus Cristo é o servo sofredor que nos trouxe a vitória. Enfim, todo sofrimento estava prestes a ter um fim. A serpente teria a sua cabeça esmagada. Esse é o primeiro dia da semana que revela a vitória da cruz. Este é o primeiro dia da semana, meus irmãos, em que a tristeza teve um fim. Eu sei que não parece tangível falar de alegria, principalmente agora, né, onde tantas pessoas têm sofrido. Mas note, nós somos o povo da esperança, o povo que aguarda,
o povo que vive pela fé. Fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa semana é uma semana em que devemos celebrar a vitória de Cristo na cruz. Eu sei que temos muitos problemas que nos abatem. Estamos bem e de repente o coração aperta. É normal sentir isso. Somos seres humanos. Jesus sabe que estamos sujeitos a isso. Não há nenhuma tentação que possamos viver que ele não conhece. Mas o ponto é que, embora sintamos, não podemos perder a nossa esperança. Porque toda tristeza tem um fim. Toda tristeza já foi revertida na cruz, em plena alegria. Eu convido aos irmãos a essa semana a refletir. Quem sabe olhar os eventos de toda a Semana Santa. Vivenciar isso. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas é um privilégio. Observar e vivenciar. É o maior evento. A cruz é o centro de toda a Bíblia. Tudo que vem antes dela aponta para ela. E tudo que vem depois dela aponta para ela. Ela é o centro, é o cume. E devemos nos debruçar. Eu convido os irmãos a fazerem isso. Que Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Santo Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos graça, força, para que possamos prosseguir na caminhada. O Senhor veio até nós. Hosana ao que vem em nome do Senhor, para nos libertar. Louvamos a Ti. Santo Deus, tem misericórdia do nosso povo, que tem sofrido, que estão nos leitos de hospital. Ó Deus, tem misericórdia das famílias que perderam seus entes queridos. Tu és o nosso Rei, e nós confiamos em Ti. Não nos permita perder a esperança. Que Teu Espírito Santo renove em nós. E nós, como igreja, possamos cada vez mais estarmos conectados. Conectados em Ti. Conectados uns aos outros. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que os irmãos tenham uma excelente semana. Que Deus renove as forças dos irmãos. E que os abençoe. É a oração que eu faço. Que Deus vos abençoe.